Nem toda dor vem da injustiça. Existe uma pessoa que sempre se sente diminuída. Tudo parece ofensa. Tudo parece falta de consideração. Nós percebemos isso no comportamento de algumas pessoas nos dias de hoje, mas existe algo escondido nisso e quase nunca está no comportamento dos outros. Foi durante uma refeição simples que isso apareceu sem disfarces. Ele entrou irritado, sentia-se esquecido, queria reconhecimento, mas no fundo não era a fome de comida que eles não haviam chamado para a refeição. Todos ali estavam reunidos à mesa, havia simplicidade naquele ambiente, presença. Então foi o momento em que Judas entrou. E ele não entrou perguntando, não entrou observando, ele já entrou cobrando. Ele reclamou por não terem ido chamá-lo. Quantos hoje se acham que têm crédito por nada? Judas afirmou que estava ocupado, recordou que fazia parte do grupo, mas o tom revelou outra coisa, a necessidade de importância. Tomás imediatamente se irrita. Já conhecia aquele comportamento repetitivo, fazendo-se de vítima. Então, vem uma frase direta, conforme as revelações de Jacob Lorber. Assim disse Jesus àquela época. Nunca ouviste falar que entre 12 anjos, o 12º é um diabo oculto? O silêncio pesou. Não era apenas sobre Judas, era sobre algo que poderia crescer escondido dentro de qualquer pessoa. Quantos diabinhos nós não conhecemos por aí? Judas, naquela ocasião, se afastou por um momento ofendido, mas pouco tempo depois voltou. Agora já falou com mansidão. É o tal da dissimulação. Pediu comida, recebeu pão, peixe, água, mas perdeu tanto a medida da comilança, comeu sem freio, bebeu exageradamente, que ficou com dor no estômago e depois culpou a comida pela sua própria extravagância e dor. E esse movimento é antigo. A pessoa exagera e depois acusa algo fora dela. Não tem muitos que nos acusam hoje, sendo que a atitude foram deles? Tomás então reage novamente naquela época porque o excesso de Judas não era apenas físico, era um excesso interior. Nunca bastava. Não bastava a atenção que era recebida, não bastava o alimento que tinha, não bastava o reconhecimento que se dava. E existe esse tipo de fome que não nasce no corpo, que aparece quando alguém precisa ser constantemente confirmado. Isso já foi alertado em Provérbios, em 28, 25. O homem orgulhoso suscita contendas. Muito cuidado com o orgulho, porque ele transforma tudo em disputa. Judas, na época, procurou ajuda pela dor no estômago, que ele mesmo causou, mas até nisso há algo estranho. Ele não reconhece os seus excessos. Ele apenas exige de novo alívio. E a resposta vem simples. Vai para perto de tuas panelas. As panelas
Elas simbolizam o seu comércio, o seu apego, o seu interesse, aquilo que efetivamente ocupa o seu coração. Tomás então percebe algo importante. O apego nem sempre aparece como maldade evidente. Às vezes, surge como uma ocupação constante. Os negócios, o acúmulo, a necessidade de ganhar. E o coração começa a endurecer sem perceber. Do que você está ocupado hoje? Naquela época entraram 3 fariseus, homens importantes, acostumados à reverência, mas eles tinham uma astúcia. Quando chegaram perto do Senhor, perderam completamente a firmeza. Um deles era Jairo, o mesmo homem que mais tarde pediria ajuda pela própria filha. Imagine fitar Jesus tendo malícia por dentro. Ali houve medo, porque também havia orgulho misturado com necessidade. Aqui então vamos refletir, porque surge essa correção silenciosa conforme está no Evangelho de Marcos 10, 18. Por que me chamas de bom? Não sabes que só Deus é bom? É porque eles haviam chamado Jesus de bom Jesus. Não precisa disso. Era uma dissimulação também. O homem queria se aproximar, mas ainda não compreendia diante de quem estava. A cena deixou algo claro para refletirmos. O orgulho raramente aparece dizendo o seu nome. Ele surge como sensibilidade exagerada, necessidade de atenção constante, ofensa constante, ofender-se facilmente, fome, gula sem medida. E o mais difícil, a pessoa quase nunca percebe. Sempre encontra a culpa fora dela, a culpa é do outro. Mas existe um ponto de mudança em tudo isso aí. Se você, a partir de agora, parar de exigir reconhecimento e começar a enxergar dentro de si a verdade plena, aí começará a entrar uma nova fase na sua vida, a fazer uma limpeza interior e a começar agora um outro tipo de liberdade. Quem encontra repouso, não abandone este canal. Se gostou desse conteúdo, não perca o próximo. É o meu convite para você ver o vídeo que aparece aqui na sua tela. É uma reflexão sobre o sentido da vida, a palavra que transmite fé.